Os franceses batem a bola no ataque. Portugal ganha a bola. Portugal vai para o ataque. Rui Silva no contra-ataque. Portugal marca. Portugal está em campo. Bem-vindos ao Fora de Portas desta semana. O nosso convidado é Rui Silva, vimaranense, atleta profissional de handball. Começou nos infantis do Desportivo Francisco de Holanda, onde percorreu todas as etapas de formação. Em 2010 transferiu-se para o Sporting, onde jogou durante 5 anos até 2015. No final dessa temporada rumou até ao Porto, onde joga atualmente. Internacional pela seleção portuguesa, com 91 internacionalizações, penso que estará correto este número, 11 títulos conseguidos nas competições nacionais, tem 3 campeonatos de júniores, 1 campeonato nacional como sénior, 5 taças de Portugal e 2 supertaças. Um currículo sem dúvida invejável. Rui Silva, bem-vindo e obrigado mais uma vez pela sua presença hoje aqui na Biblioteca no Fora de Portas. Olá, boa tarde, obrigado eu pelo convite, é um prazer para mim estar aqui na biblioteca e também no programa e ao mesmo tempo também sinto-me honrado por estar aqui presente como um vimaranense. Muito bem, já iremos falar desse golo fantástico que, enfim, acaba por ser um pouco falado também por todo o mundo e por toda a Europa, um dos golos certamente mais importantes da sua carreira, mas para já, como é que foi sair de Guimarães, ainda jovem, e rumar a Lisboa? É assim, não foi fácil, na altura foi uma decisão em conjunto com os meus pais, mas eles também perceberam... Ainda era júnior na altura? Exatamente, ainda era júnior, já jogava no escalão sénior cá em Guimarães no Chico, tínhamos acabado de conquistar a Taça de Portugal até, mas acabou por ser uma decisão de família e com muito apoio dos meus pais tornou-se um pouco menos difícil, porque a verdade
verdade é que Guimarães é grande, mas Lisboa é enorme. Mas depois também tive a sorte de apanhar colegas já conhecidos das seleções mais jovens, e todas as pessoas que apanhei no Sporting também me facilitaram a adaptação. Foi fácil, então, presumo, a integração num clube com outras dimensões. Era quase inevitável a saída do Chico para ter acesso a outros voos? Sim, a verdade é que infelizmente o handball em Guimarães não está no patamar que sonhámos e aquilo que ambicionámos como atletas, para dar um salto tanto qualitativo como ambicionar títulos e mesmo a ida à seleção nacional e uma carreira que eu considero que seja boa e me sinta orgulhoso daquilo que posso fazer, tinha que ser fora de cá. Depois teve 5 anos, presumo em Alvalade, não é? A representar o Sporting. Resolveu vir para mais perto de casa, a representar desta vez o Futebol Clube do Porto. O que é que lhe fez mudar de ares nessa altura? Simplesmente sentia que podia dar mais e não estava a atingir aquilo que queria, e depois de alguns problemas que tive no Sporting, acabei por decidir que era a altura de mudar, era a altura de abraçar novos projetos e de um novo desafio também pessoal, porque sentia que me faltava isso, e o facto do Porto naquela altura estar com vários títulos conquistados ano após ano e eu querer mais para mim, fez-me vir para cá para cima, mas claro que a família também contou. Ficar perto de casa era sem dúvida bem diferente do que estar uns quilómetros mais longe. Eu sou muito chegado a Guimarães e sempre me fui muito educado nesse aspecto, e o facto de estar perto da família, dos amigos, e neste momento até ter a possibilidade de viver em Guimarães e fazer esta conjugação da vida profissional com a vida pessoal é extremamente satisfatório para mim, e sinto-me muito feliz por ter essa possibilidade. Claro. Falou aí nos seus amigos, como é que eles reagem a este percurso na sua carreira? Ficam super contentes, porque a maioria dos meus amigos são pessoas que me acompanham desde a infância e desde cedo perceberam que eu abdicava de muitas coisas que eles faziam, e às vezes até achavam estranho porque é que eu se calhar tinha que vir mais cedo embora, ou faltava algum compromisso de amigos e porque tinha que ir treinar. Os fins de semana mais curtos em termos da noite. Exatamente, nunca houve a possibilidade de aproveitar ao máximo da mesma forma que eles, mas que neste momento sinto que eles têm um orgulho. Mas não está enorme. arrependido, certamente? Não, de nada, mesmo acho que consegui na mesma manter a amizade com eles, e tenho amizade com bons amigos, que sei que são pessoas que têm uma relação muito próxima e que daqui se calhar 30, 40, 50 anos vou estar à mesa com eles da mesma forma. Hoje, da mesma forma, exatamente, por isso é super bom sentir assim. Deixou certamente alguns amigos também no Chico de Holanda, no Desportivo Francisco de Holanda, agora Chico Handball. Costuma trocar algumas impressões com eles, ou reviver alguns amigos que lá tenha deixado? Sim, a verdade é que o facto do Chico ter feito parte da minha vida toda, essa é a verdade, fez com que também os meus amigos mais próximos fossem ligados ao handball, e ainda hoje tenho muito contacto com eles, são amigos de vir à minha casa, de vir à casa deles e partilhar sempre esta questão do desporto com a amizade, que acho que é algo muito importante para qualquer jovem, não é? Porque o desporto dá-nos muito, e eu sinto isso, que na minha vida o desporto deu-me imenso e trouxe-me também esta vertente da amizade das pessoas. Há pouco falou que o handball em Guimarães não está, eu não diria muito promovido, mas enfim, num patamar que estão outros clubes a nível nacional. Como é que viu todo este trajeto do Chico de Holanda? Passou pelos dois, não é? Ainda no Desportivo Francisco de Holanda e depois o Chico Handball. Sim, exatamente. Eu felizmente, todo o tempo que passei no Chico foram tempos de sucesso do clube, não é?
desde a formação até a chegarmos a séniores. Temos ali duas gerações que acabam por ser campeãs nacionais da formação em todos os escalões, ou seja, algo que em Guimarães não acontece muitas vezes. Foi inédito quase, não é? E depois acabámos este culminar das gerações com um título de séniores, que é a Taça de Portugal, ou seja, acho que aí o handball teve uma grande importância para a cidade, embora se calhar não fosse tão reconhecido pelas pessoas, mas que depois acaba por cair um bocado no esquecimento das próprias pessoas de cá, porque infelizmente a cultura não está virada para outras. Sendo que os clubes são, nomeadamente clubes em cidades como Guimarães, são pouco apoiados, enfim, os apoios estão mais virados para outro tipo de desporto, por exemplo, como o futebol, que acaba por aglutinar mais esse tipo de apoios em relação às outras modalidades. Sim, claramente, o futebol acaba por ter aqui uma projeção muito maior que as outras modalidades, mas também penso que a nível cultural é difícil de entender o porquê disto acontecer, porque acho que parte também um bocado das pessoas. É óbvio que o futebol chama mais e eu vejo pelo clube onde estou, mas também é este clube e o clube de futebol que proporciona com que nós atletas de handball tenhamos as condições que temos, ou seja, o facto de procurarmos mais esta junção do futebol para as modalidades, se calhar devia ser algo que devíamos pensar e procurar de forma a que todos pudessem ter um crescimento maior e que as pessoas pudessem andar mais atentas fora do futebol. Claro. Voltando agora ao futebol, o Clube do Porto perdeu recentemente um amigo e companheiro de equipa no Porto e na Seleção Nacional. Como é que foram esses momentos que se seguiram? Certamente algo tristes, como é óbvio. Sim, é um pouco difícil de explicar o que aconteceu e... Principalmente quando às vezes o cidadão anónimo interroga-se, e acontece muito no desporto, alta competição, interroga-se como é que atletas que são vigiados, que têm todos os testes e mais alguns de saúde, estas coisas ainda possam acontecer. Sim, é completamente, não direi estranho, que acho que não é a palavra certa, mas é difícil de entender e mesmo nós que infelizmente passámos por estas situações sentimos um bocado essa questão da injustiça e o porquê de acontecer a alguém tão próximo de nós, neste caso alguém que é desportista, e deixa um vazio enorme, porque a vida não é isto que nos ensina e acaba por ser cedo demais. São sentimentos às vezes de frustração, de incapacidade de conseguir vencer certas coisas. Sim, é mesmo isso. Acho que é super difícil tentar superar, porque, não sei, a vida pode ter um ciclo ou seja, uma pessoa mais velha, e eu infelizmente já passei por isso, pessoas mais velhas terem que partir. A seguir o seu ciclo normal. Exatamente, e não assim. Exatamente, e uma pessoa questiona o porquê do ciclo dessa pessoa ter sido tão curto e de ser tirado tão cedo a possibilidade de viver e de aproveitar a vida com os seus. Exatamente. Da Seleção Nacional já soma muitas presenças. Ainda se lembra a primeira vez que vestiu a camisola portuguesa? Acho que sim. Tenho ideia que foi num torneio na Noruega. Penso que não joguei qualquer minuto, mas fui para o banco. Mas a partir daí depois tive uma presença mais regular na seleção e ganhando mais tempo de jogo, e hoje em dia acabo por estar... Como é que é essa sensação de sentir, de ver o seu nome na convocatória para um jogo da seleção pela primeira vez? Eu presumo que ainda agora seja, enfim, haja aquela ansiedade de saber se um atleta vai ser chamado ou não à seleção, mas no início, que sensações são essas? Não, são sensações incríveis. A verdade é mesmo essa, seja em que desporto for, o facto de podermos representar a nossa seleção e o nosso país é um motivo de orgulho que não existe no próprio atleta noutras opções, ou seja, acaba por ser um sentimento de realização, porque é um sonho desde um objetivo de qualquer atleta representar a seleção nacional. Eu acredito que seja mais que um objetivo, eu acredito que seja um sonho, uma pessoa estar envolvida no desporto e não ambicionar uma chegada à seleção nacional,
e esta questão de representar o nosso país que é incrível, não é? Nós podermos, às vezes as pessoas olharem para Portugal como um país tão pequeno, mas que faz coisas enormes. Exatamente, faz coisas muito boas, e nós estarmos lá inseridos nesse grupo, a dizer Portugal é isto, e Portugal tem qualidade para muito. Claro. Portugal tem vindo a crescer muito em termos de qualidade, falou aí de equipas e da seleção. A que é que se deve este crescimento agora e estamos a falar em termos de seleção, por exemplo, da seleção portuguesa? É a experiência de vários atletas noutros campeonatos, várias presenças em provas internacionais? É assim, às vezes mesmo nós próprios procuramos... Ali uma superação, não é? Exatamente, mas como é que isto começou? Porque isto vem de há 3 anos para trás, não é? E foi de um clique de um momento ao outro em que as coisas começaram a aparecer e os resultados a aparecer, e eu acredito muito por aquilo que o Futebol Clube do Porto faz, não é? Porque nós somos 11 atletas do Porto, ou seja, acabamos muitas vezes pelos próprios 7 jogadores que estão em campo serem todos do Futebol Clube do Porto, ou seja, esta base... O que há aí algumas vantagens, não é? Exatamente, esta base que dá um suporte maior, porque estamos a falar de atletas que treinam todos os dias uns com os outros, e a nível de rotina... Quase nem precisam de olhar para onde está o companheiro de equipa, não é? Exatamente, e estes resultados que o Porto conseguiu fazer, proporcionar também com que desse para passar para a seleção nacional, acabou por ser um contributo muito grande, em junção com os atletas que começaram a jogar noutros países e noutros campeonatos mais competitivos, e juntando isso tudo, pronto, estamos aqui onde estamos. Vamos falar então desse golo com que abrimos também a nossa conversa. Mais recentemente marcou então esse golo praticamente histórico para as cores nacionais, golo que garantiu esse apuramento então para a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O que é que pensou naquele momento quando interceptou aquela bola, nos minutos finais da partida? Minutos não, segundos. Segundos, exatamente. Nem alguma coisa que se consiga vir? Acho que não, sinceramente acho que não. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes e não sei, a concentração é tanta e a vontade de fazer algo naquele momento é tanta que depois eu acabo por ter a bola, não sei, 4, 5 segundos, ou seja, e como tenho que estar a fazer algo e não posso estar a pensar mais nada a não ser marcar golo, acabo por não me passar nada pela cabeça que eu tenha noção. Naquela altura só imaginou chegar ao outro lado do campo. Exatamente. Aliás, pegando a bola e fui para ali fora, não é? Eu tenho dito e digo algumas vezes que, não sei, acho que até corri mais que aquilo que normalmente costumo correr, acho que me senti mais rápido ainda, claro. Embora já tivéssemos um jogo nas pernas e o cansaço e tudo mais, mas acho que houve ali uma questão de superação e de vontade para que aquilo acontecesse. Como é que vê que poderá ser a participação da seleção nacional agora nos Jogos Olímpicos? É assim, nós temos vindo a fazer algo... Isto só fazendo aqui um parênteses, as pessoas agora perceberam-se que a seleção tinha esta qualidade, que conseguiu o apuramento para os Jogos Olímpicos. Acha que vão exigir muito da seleção na presença em Tóquio? Acho que sim, sinceramente acho que sim, porque o povo, às vezes, o povo português é demasiado exigente em tudo, não é? E é de loucuras, não é? Exatamente, mas nós também somos um bocado loucos, claro. E isso também nos fez levar onde estamos hoje. Mas acho que eu, como pessoa, sou assim na vida e passo um bocado visto para o desporto, que acho que as pessoas têm que ter sempre os pés assentos na terra, claro. Não se sentir superior a ninguém, porque não o somos. Conseguimos chegar ao nível dos melhores, conseguimos, e agora saber que qualquer jogo pode dar para nós como pode dar para eles, e eles saberem que se não tiverem no seu melhor, as coisas correm mal para eles. Essa humildade pode ser uma arma para lutar contra o adversário? Sim, acho que o facto de termos sido assim nestes últimos tempos, sonhando, mas sempre com os pés assentos na terra, naquilo que é o presente, quando estamos no jogo, faz com que tenhamos a possibilidade e sentirmos capazes de ganhar, seja qual for o jogo. Agora, não passamos a ser os melhores do mundo. Claro. Nem os piores, neste caso. Nunca fomos os piores, também é verdade, mas conseguimos chegar a um patamar em que nos permite sonhar mais e lutar com os melhores. E agora em Tóquio, procurar numa primeira fase uma passagem aos quartos de final e depois continuar com esta humildade, mas nunca descartando o sonho de algo mais.
tendo sempre em perspectiva chegar lá acima. Acha que as outras, até porque Portugal não era uma seleção muito conhecida a nível internacional, mesmo pelos resultados, poderia haver falta de humildade nos adversários de Portugal? Isso foi um trunfo para a nossa seleção? Sim, eu acredito que já foi um trunfo há 2 anos e meio atrás, claro. E se calhar um pouco agora já vão mais prevenidos no Campeonato da Europa. No início, talvez, mesmo a nível de clubes, nós sentimos isso, não é? As pessoas não nos conheciam, claro. E ficavam um bocado admirados Quem são estes? E o relaxamento, nós seres humanos, não é? Às vezes acabamos sempre por relaxar, embora não tenhamos essa intenção, mas hoje em dia já sentimos que existe um respeito por nós, e que se não nos levarem a sério, estão sujeitos. Nós vamos para aí fora. Nesse jogo, há pouco falamos do Quintana, nesse jogo provavelmente ainda estaria na mente também dos jogadores da seleção essa falha, essa ausência de Alfredo Quintana. Acabou por ser uma força extra que vocês ganharam ali nessa derradeira partida? Sim, eu acho que sim, eu quero acreditar que sim. Foi muito complicado porque éramos todos próximos do Quintana e o facto de termos muitos atletas que presenciaram tudo aquilo que aconteceu e passaram aquela semana difícil e ainda acaba por ser difícil para todos. Houve ali claramente uma prova de superação de todos e uma vontade ainda maior, porque acho que nós movemos deste tipo de vontades e de algo, uma pessoa quando se sente injustiçada de algo procura sempre ir mais além. Superar-se, não é? Exatamente. E o facto de sermos tantos a querer nos superar, mesmo em conjunto com os atletas que não presenciaram, acabou por nós depois de sábado estávamos, não diria que estávamos fora, mas porque tínhamos a possibilidade, mas estávamos arrasados, um bocado arrasados pela derrota que tivemos com a Croácia, pela forma como perdemos, e só esse tipo de superação poderia fazer com que nós conseguíssemos o que conseguimos. O resultado. Tivemos a perder por 6 ou 7 com a França. Exatamente. Nós chegámos a uma altura que, embora nunca desistindo, e a prova disso é o resultado, mas que as coisas estavam ainda mais difíceis, claro, que aquilo que quando começou o jogo, né? Começa 0-0, mas depois, não sei, sinceramente é algo que depois nem nós próprios conseguimos explicar, mas o resultado acaba por ser incrível e uma prova também dessa tal superação e também de nós como pessoas que lutamos não só por nós, mas pelos nossos. Claro. No seu caso particular, quis homenagear o Alfredo Quintana com uma tatuagem no braço, não foi? Foi logo feito a seguir. Foi, e depois esta coisa toda como uma pessoa acaba por questionar tudo o que acontece nesta vida e exato, foi a forma que eu achei que poderia devia homenagear um amigo. E meti na cabeça e eu também sou de ideias fixas e quando meto na cabeça vou até ao fim claro, e aconteceu. Falta-nos falar da pandemia nesta nossa conversa, em termos profissionais e pessoais também, como é que foram estes tempos de recolhimento? Agora estamos um bocadinho mais à vontade, não é, a partir de hoje, mas como é que foi todo este percurso de um ano inteiro, com todas estas limitações? Foi complicado, embora eu costumo dizer que nós mesmo assim acabámos de ser sortudos, claro, porque conseguimos continuar a fazer aquilo que gostamos, embora sem público, embora noutras condições, mas conseguimos continuar a poder sair de casa, a ir ter com as pessoas que convivemos no dia-a-dia, a poder jogar handball, que é aquilo que nós gostamos, ou seja, acabamos por não ser das pessoas mais afetadas, mas é super triste ver as situações que vivemos e a forma como vivemos e que uma pessoa somos, nós principalmente portugueses, que gostamos de aproveitar tudo na vida. E confraternizar. Exatamente, e prova disso temos aqui a Oliveira aqui ao lado, não é? E está quase cheio hoje, não? Exatamente, mas acaba por ser complicado, mesmo a nível familiar. Eu fui pai há pouco tempo e fui pai no meio desta pandemia e é difícil. Como é que são os jogos sem público? É mau, não é? O futebol, como o handball, como o futebol, como todos os espetáculos, vivem do público. São bonitos com o público. Nós fomos os intervenientes, claro que sim, mas o público é que por vezes ajudam os atletas até a superar determinados momentos do jogo, não é? É que nos dá força e, pelo outro lado, se estamos a jogar contra o público, também nos dá ainda mais força. Claro. E nós, desde miúdos, fomos habituados a jogar com o público e esperemos que isto volte o mais rápido possível, para bem do desporto e para bem de todos.
e da nossa saúde mental que também precisamos. Claro, vamos ver, esperemos que sim. Estamos mesmo no final. Rui, quer deixar alguma mensagem em particular para os adeptos do handball ou aqueles que estejam agora a começar uma carreira no handball? Eu estou aqui e nós no handball cada vez mais lutamos para a visibilidade da modalidade ser diferente daquilo que era. Claro. E gostava que toda a gente começasse a gostar mais de handball, a ver mais handball, que a nossa cultura desportiva mudasse para melhor e que proporcionassem a todos melhores condições, melhores oportunidades e que para aqueles que vêm agora atrás de nós, desta geração, Claro, possam ter melhores condições que aquilo que nós tivemos e que nós vamos lutando para isso, para que Portugal possa ser ainda maior e que o handball possa ser ainda maior e que o desporto ainda maior em Portugal. claro. E que o handball consiga também seguir esta trajetória ascendente que está nesta altura. Muito bem, Rui, terminamos então assim mais um Fora de Portas, hoje com um vimaranense repleto de sucessos na modalidade, Rui Silva. Para a semana, já sabe, há mais, é sempre às sextas, às 16.